Fala, Lucas do Bando Fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, só pra fechar o assunto do clássico, tá? O vídeo tá um pouquinho atrasado, era pra ter soltado ontem à noite, mas eu não consegui, né? Mas pra passar a régua, eu tinha visto a coletiva do professor Dorival Júnior, né? A zona mista dos jogadores do Corinthians, e aí eu queria bater em algumas teclas, tá? O Dorival falou sobre a questão do Félix Torres, né? Durante dele ter jogado, né? Durante a semana, eu acho que é sempre importante, pessoal, a gente fazer aqui a análise antes do jogo, tá? Porque depois do jogo é muito fácil, cara, você pegar lá e debater que o cara jogou mal. Sejam sinceros, tá? Inclusive comentem aqui nos comentários. Quem de vocês preferiria, antes de começar o clássico, o Léo Maná no lugar do Torres? Antes do clássico. O Torres fez um clássico terrível, cara. Inclusive foi substituído pelo próprio Léo Maná na primeira etapa. Mas nesse sentido, cara, a gente tem diversas críticas pra fazer pro Dorival Júnior. Mas nesse sentido, eu tô com o Dorival, cara. O Félix tinha feito o quê? O Félix Torres tinha feito 2, 3, 4 jogos bons, né? Na lateral direita. E bem melhores, inclusive, do que do Léo Maná. Isso não quer dizer que tava jogando bem, mas quer dizer que, em comparação com a opção que tinha pra jogar, era a melhor opção. Enfim, no clássico deu errado. O Félix Torres jogou mal pra caramba, talvez até por questão de ritmo de jogo, não sei. O Mateuzinho tava jogando todas, né? Enfim, após também a parada do Super Mundial também, o Félix Torres ainda não havia jogado. Mas assim, mano, coloca um pouco a mão na consciência, assim, sejamos um pouco razoáveis, né? Nessa questão, acho que todo mundo errou junto, mano. Todo mundo errou junto. Até porque a gente não tem opções boas pra lateral direita. Ah, então contrata um lateral direito. Tá, beleza, tá. Então esse aqui é o problema, não temos um lateral reserva direito, um lateral direito reserva minimamente bom ou razoável pra jogar no lugar do Mateuzinho quando precisar. Aqui já é outra discussão, tá ligado, mano? Sei lá, mano, acho que a gente precisa também ser um pouco razoável nas críticas também, em alguns sentidos, tá? O Dorival Júnior também falou sobre a questão da substituição na metade do jogo, né, na virada de tempo. Todo mundo se questionou por que o Memphis Depay saiu, né? Pra mim, o Memphis estava fazendo um jogo ruim, assim como toda a equipe. Também achei estranho o fato dele sair na virada de tempo, pelo motivo de, em tese, um dos nossos dois principais jogadores que estavam em campo, que era ele e o Garro, né? Quando o Memphis sai na virada de tempo, eu entendo que foi ou questão física, ou porque eu não tava jogando porra nenhuma e desagradou o Dorival Júnior. O Dorival falou na coletiva que o Corinthians precisava de mais energia, principalmente para fazer a primeira marcação no São Paulo, nos zagueiros do São Paulo, né? E pelo que eu entendi, tava, assim, palavras do Dorival, né? Tava todo mundo fazendo, menos o Memphis. Então o que foi? Foi vagabundagem do Memphis? Cara, o futebol hoje em dia, ele tá tendo uma tônica, né? Que é marcação alta praticamente o jogo todo, ou a maior parte do tempo possível. Já não é de agora que o Corinthians não oferece marcação alta, não oferece uma marcação primária decente nos seus adversários. E assim, mano, não vem de agora, já vem de tempos. Eu lembro do Vitor Pereira reclamando disso já. Na época dele, olha que mudou praticamente 90%, acho que 100%, né? Daquele time de 22 agora pra 2025, né? Eu acho que quando a comissão técnica, quando a diretoria de futebol vai fazer as contratações dos jogadores, você não analisa só a posição do cara, vou trazer um centroavante, vou trazer um ponta. Cara, você precisa saber o que você quer fazer de futebol. Você vai precisar fazer o quê? Vou querer um time que faça marcação alta. Tá, você vai precisar de jogadores específicos para fazer isso. Nem todos os jogadores de futebol fazem as mesmas coisas, pessoal. São características, é escopo. O Memphis, eu acho que por todo lugar que ele rodou na Europa, ele não fazia marcação alta. Inclusive, eu acho que é um dos motivos dele estar no Brasil agora, tá ligado, mano? O que eu acho uma porcaria. Eu acho sim que os jogadores têm que fazer a marcação alta. Então sim, eu acho que teve frouxidão ali, né? E aí, em alguns momentos, você fica pensando, carai, né? Por que o Dorival tirou o Memphis e não tirou o Romero? O Romero também perdeu um gol cara a cara com o Rafael, goleiro de São Paulo, né? Talvez seja por questão de característica. Essa questão de energia que o Dorival queria, talvez o Memphis não estivesse trazendo. O Guinegão mesmo, que é ninguém aqui vai discutir a qualidade técnica do Memphis Depay em relação ao Guinegão. Mas ele pelo menos faz isso, né? Dá uma apertada nos caras, dá um calor, né? Não sei, rapaziada. Eu acho que é muito mais questão de escopo de jogadores, tá? E eu acho que se você tem um grupo de jogadores que não vai conseguir fazer uma marcação intensa, talvez não sejam necessários, talvez não sejam úteis para o Corinthians, tá? Eu acho. Eu acho que se a gente quer um time que seja batalhador, aguerrido, que seja competitivo, não pode abrir mão dessas valências, tá? Independente da qualidade de jogador.
Eu acho que ele precisa ofertar essa marcação mais intensa, essa energia que o Dorival Júnior pediu, né? Ele na sequência fala que tá faltando muita. O Yuri Alberto tá fazendo muita falta nesse quesito pro Corinthians, né? Além de ser o goleador do Corinthians, o Yuri ele oferece, né, essa marcação forte, né? O Yuri é um cara extremamente comprometido, um cara abnegado para fazer esse papel no ataque, nessa marcação primária alta, né? No ataque corintiano, né, mano? Eu não sei até que ponto o Yuri faz falta nesse sentido. Assim, claro, pra fazer os gols, pra fazer essa marcação, beleza. Mas a gente não jogar nada no processo de criação de jogadas. O Corinthians ainda é muito lento, é muito escasso. A gente tava acostumado com, jogos antigamente com diversas chances de gol, enfim. E agora são cada vez mais escassas, né? Embora ainda ocorra. É que eu ainda não vejo um processo de jogadas onde eu consiga entender o que o Corinthians quer fazer dentro de campo. Eu ainda não vi isso na mão do professor Dorival Júnior. Ele reclama que ainda não teve o trio à disposição, né? De fato, é uma reclamação justa, né? Não ter o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto, mas eu não consigo ver um plano de jogo para chegar lá na frente, entende? Porque beleza, se tivesse criando e faltando gols ou algo do tipo, aí você consegue colocar na capacidade técnica dos jogadores, né? Pô, a bola não tá entrando porque tá sendo o goleador máximo. Mas não tá sendo bem assim, né? Não é como se o Corinthians criasse várias chances de gol por jogo e fizesse, né? E não é como se o Yuri fosse aquele cara... Rapaziada, sejamos sinceros também, né? O Yuri nunca foi aquele cara que uma bola por jogo ele decidia. Não, ele precisava de umas 2, 3. E o Yuri sempre perdeu alguns gols, né? Então a gente tá querendo mentir pra si mesmo também, né? E por último, eu queria debater com vocês aqui. Eu senti as perguntas dos repórteres, né? Durante essa coletiva lá no Morumbi com o Dorival, né? E a própria reação, a atitude do Dorival. O Dorival parecia bastante irritado nas respostas, né? Ele parecia nervoso. O Dorival com um cara educado, em nenhum momento ele se exaltou, mas ele parecia um pouco mais nervoso, né? Me pareceu perguntas de um técnico que vai ser demitido, sabe? O que você vê no seu trabalho? Você acha que tá batendo no teto, né? O trabalho atual. E eu fico perguntando pra vocês, cara, vocês acham que a demissão do Dorival é plausível agora? De novo, eu tenho batido na tecla com vocês de que eu acho que o trabalho do Dorival existe um deadline, existe um ponto final pra ser renovado ou ser demitido, que é o clássico, o derby contra os porcos, né? Mas será que até lá ele aguenta? Tem mais 2 jogos até lá, contra o Cruzeiro e contra o Botafogo. É muito pouco tempo, é uma semana praticamente, são 10 dias pra pegar já os porcos na série de confrontos, né? Nos 2 jogos na sequência, né, da Copa do Brasil. Não sei, cara, não sei se o Dorival vai conseguir extrair mais dessa equipe. O ponto é, o Corinthians já fez mais com esse grupo de jogadores na mão do Ramon Dias, e muito mais, né? A verdade é, o Ramon Dias foi demitido num período ali que houve a lesão do nosso principal jogador, que é o Garro. O Garro agora tá de volta. E agora tá sem o Yuri Alberto, concordo. Mas não sei, o Corinthians ele parece muito abaixo do que já foi um dia, sabe? No espaço de 6 meses, 7. Não acho que o Corinthians pode fazer muito mais do que tem feito, sabe? Tipo, mais do que fez ano passado, não sei. Aquilo lá foi realmente o teto, né? Mas também tá fazendo muito pouco, cara. Muito pouco. Tem que avaliar o grupo de jogadores, o que a gente quer fazer de futebol. Você vai ter que ser um time mais intenso, como é que vai ser? Eu acho sempre que tem que ser um time mais intenso, tá, pessoal? Mas depende de como você quer jogar também. Tem que fazer essa avaliação, tem que fazer a avaliação se o Dorival consegue fazer mais com o que tem. Tem que avaliar se os jogadores também estão querendo, né? Não sei se o Memphis está querendo. Teve também toda a questão aí da crise aí financeira, né? De não pagar o cara e tal. Ele parece meio diferente, não falou mais na mídia, né? Não deu mais entrevista. É um fator também que me incomoda, tá? O Memphis só aparece na boa. Quem apareceu na zona mista foi o Garro e o Romero, né? Nesse último jogo pra você ver, né? Enfim, acho que tudo isso tem que ser debatido. Mas enfim, pessoal, quero saber o que vocês acham, especialmente do Corinthians aí, agora já pensando no Cruzeiro. Dito isso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians.